Olá, a paz do Senhor Jesus. Espero encontrar todos bem. Vamos aí, continuando aí Atos dos Apóstolos, vamos falar sobre o fogo que se espalha. Atos 1:8 nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, assim como a tocha olímpica ela passa de mão em mão e de época em época, a Bíblia conta uma história de transmissão. Mas há um contraste muito importante. O fogo que ilumina o livro sagrado não vem do espírito olímpico, vem do Espírito de Cristo. A história de Atos dos Apóstolos, ela é a chama dos patriarcas e profetas do Antigo Testamento, que passou para Cristo, que a fez brilhar mais forte com sua ressurreição. Depois de ir para os céus, ele deu a chama aos apóstolos e seus seguidores, que aí se espalharam pelo mundo em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, ele narra a saga da chama que se espalhou através desses primeiros atletas de Cristo. No início do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um grupo de cristãos temerosos, alojados num quarto pequeno em Jerusalém, onde eles se encontravam frequentemente para orar. Você pode ler em Atos 1:12-14. Eles não sabiam como as promessas de Jesus iriam se realizar na vida e por meio da vida deles. Mas ao final dessa aventura, no último capítulo do livro, vários desses mesmos cristãos se tornariam exemplos de fé e de bravura inabaláveis. A força que moveu esses homens, que sacudiram o mundo, foi o dom que eles receberam do Espírito Santo. A igreja nascente começava a marcar o mundo de formas incríveis. Nada a parava. Nem perseguição, nem martírio, nem heresias, nem espíritos maus, nem apostasia, nem indiferença, nem cobiça, nem conflitos. Nada, nem ninguém a impedia de seguir o propósito traçado pelo Senhor Jesus Cristo. Atos 17:6-7 nos diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, em Tessalônica, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A chama do Evangelho de Cristo se espalhava pelo mundo, seguindo o plano do Cristo ressuscitado. O livro de Atos, ele nos revela aí quem foi o seu escritor e por que ele o escreveu. Lucas, o médico querido e companheiro de Paulo. Ele foi o autor de Atos. Ele se formou em medicina em uma das grandes universidades daquela época, Alexandria, Atenas e Tarso. Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que não tinha origem judaica. Ele possivelmente era grego, mas não se sabe aí ao certo de onde ele veio. A obra de Lucas, escrita por volta de 62 depois de Cristo, tem 2 volumes, o Evangelho e Atos. Lucas talvez tivesse a intenção de escrever um 3º volume, contando como Paulo saiu da prisão e foi para a Espanha. A obra, ela foi dividida em 2 volumes, possivelmente por causa do espaço dos pergaminhos da época. O que se tem no grego original, tanto de Lucas como de Atos, ocupa quase exatamente o comprimento de um rolo, né? De tamanho adequado para uso e transporte. Era comum
o prefácio de Atos está no primeiro volume da obra. Então, o Evangelho de Lucas, onde se lê sobre o modo e o motivo para a escrita do texto. Lucas 1:1-4 diz assim: muitos já dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas era um historiador habilidoso. No seu prefácio, Lucas afirma estar contando história verdadeira. A sua tese é confirmada pela sequência de 5 etapas no processo de registro dessas coisas narradas. Primeiro, os fatos eram cumprimentos de profecias. Segundo, tudo havia sido visto por testemunhas oculares. Terceiro, os acontecimentos foram passados oralmente. Quarto, pesquisado por alguns. E, finalmente, quinto, escritos. Assim eram e ainda são a base da fé e da certeza cristã. Lucas era um médico culto e historiador confiável que escreveu a história da igreja. Ele acompanhou Paulo em suas viagens e aprendeu com Paulo. Ele também viveu na Palestina e coletou material para o seu Evangelho e Atos. Lucas era um historiador muito habilidoso, ele defendia as vantagens do cristianismo e escreve a Teófilo. Acredita-se que Teófilo era um alto oficial aí romano, convertido, ao cristianismo, ao Senhor Jesus, e que tinha escutado difamações anticristãs. Lucas, então, quer que Teófilo tenha confiança nas coisas que lhe haviam sido ensinadas. Então, Lucas destaca constantemente 3 verdades. Primeiro, os oficiais romanos eram simpáticos ao cristianismo e alguns até se tornaram cristãos. As autoridades romanas não acharam culpa em Jesus nem em seus apóstolos. As autoridades romanas admitiram que o cristianismo era uma religião legítima porque não era uma religião nova, nem uma seita, mas sim a forma mais pura do judaísmo. Lucas mostrou que o cristianismo era uma religião verdadeira, pacífica, legal e boa. Então Lucas foi um teólogo que enfatizou muito a salvação. No Evangelho ele mostrou como ela se realizou em Cristo e em Atos, como ela foi anunciada a todos. O livro de Atos é uma bênção de Deus. Atos é um livro valioso que mostra a história da igreja, a missão de Paulo, a difusão do evangelho pelo mundo romano. Ele nos inspira a recuperar a vitalidade da igreja do primeiro século sem ignorar os seus defeitos. Ele nos ensina como uma igreja guiada pelo Espírito Santo vence os desafios e também propaga a chama de Cristo. A razão de Atos dos Apóstolos? Bom, nós precisamos do livro de Atos pela sua importância histórica, sua motivação espiritual, por sua realidade espiritual, ao contar os acertos e erros da igreja primitiva. A forma mais simples de dividir o livro de Atos é biograficamente. Então a gente destaca aí o ministério de Pedro, que vai de Atos 1 a 12, e o de Paulo, que vai de Atos 13 a 28. Mas parece que a forma mais adequada de dividi-la, dividir o livro geograficamente, usando Atos 1:8 como uma orientação. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa igreja, ela foi estabelecida aí em Jerusalém, Atos 1 a 7. Então, de Atos 1 a 7, nós vemos aí o surgimento da igreja em Jerusalém. É o que poderíamos chamar de missões na cidade ou na região. Durou aí cerca de 2 anos. Cristãos judeus pregavam principalmente a outros judeus. Atos 2, 46 e 47, vamos ler. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Em 2 anos a igreja surgiu, se desenvolveu, foi testada, refinada, consolidada. Mas os crentes pareciam conformados nos seus assentos. Atos 4, 12 a 16 nos diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Bem, a igreja precisava avançar, ela precisava sair dos limites de Jerusalém e se estender pela Judéia e por toda a Samaria. Mas como? Como seria isso? A igreja estendida pela Judéia e Samaria, Atos 8 até Atos 12. De 8 a 12, nós vemos aí o registro da extensão da igreja pela Judéia e Samaria. É o que a gente pode chamar aí de missões regionais e nacionais. Isso aí durou cerca de 13 anos. Percebendo a conformidade em que estavam os crentes em Jerusalém, o que Deus faz? Deus usou as dificuldades para espalhar os crentes de Jerusalém e cumprir o que ele já havia falado lá em Atos 1:8. Bom, continuando. Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Bem, o evangelho progrediu, tocando judeus e gentios, aumentando assim discípulos, mudando vidas fora de Jerusalém, quebrando tradições e odres velhos para que o vinho novo fosse então oferecido. A igreja, porém, precisava seguir adiante e chegar até os confins da terra. A igreja então expande seus limites até os confins da terra. De Atos 13 a 28, vemos então a história da igreja chegando aos confins da terra. É o que a gente pode chamar de missões globais. Durou cerca de 15 anos. O terceiro passo foi guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá, Atos 13, 1 a 3, desculpe. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A chama de Cristo saiu de Jerusalém com Barnabé e Paulo e chegou aos confins da terra em 30 anos. O livro de Atos termina então aí mostrando o impacto do evangelho no mundo romano. Atos 20, 30 e 31 nos diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então nós vemos aí que o medo foi substituído pela coragem, o constrangimento ele foi substituído pela convicção. A liberdade que aprisionava acabou para começar a escravidão que liberta. Agora, ao invés de um espírito cativo, o que vemos é um espírito livre difundindo a chama de Cristo com poder e grande glória. A chama de Cristo precisa ser por nós difundida. Nós a recebemos daquele que nos antecederam. Ela não pode e nem vai se apagar. A gente precisa cumprir cada uma das 3 fases. Temos que nos consolidar, depois difundir e depois expandir. Estas são as diferentes fases da vida cristã: consolidação, difusão e expansão. Ela nos desafia a não nos acomodarmos, mas a buscar o crescimento espiritual e a missão de levar a luz de Cristo para o mundo. Ele nos orienta a pensar em quem são as pessoas que precisam dessa luz, desde as mais próximas até as mais distantes, e a planejar como alcançá-las. Muito obrigado, fiquem com Deus, que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, em nome de Yeshua, e até um próximo vídeo.